Olá, meu nome é Vinícius Viale, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Os Viales. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum, ou medicina, ou Austrália, ou viagens. E para quem não me conhece, prazer, meu nome é Vinícius Viale, eu sou médico brasileiro, tô nesse processo de revalidação médica para a Austrália e até o momento, dezembro de 2021, eu passei na minha primeira prova de revalidação, que é o AMC MCQ, e na prova de inglês que eu escolhi fazer o PTE. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma das etapas, para aplicação para o visto, principalmente de estudante, que envolve o exame médico. Se você nunca aplicou para um visto de outro país, talvez não saiba exatamente como que funciona esse procedimento, e é isso que eu quero explicar aqui nesse vídeo. O tempo de espera, quais documentos eles pedem, onde você pode aplicar para fazer esse exame médico aqui no Brasil, e principalmente o valor, individual para cada pessoa. Caso você esteja indo com alguma comorbidade para a Austrália, assista até o final que eu vou explicar um pouquinho de quais documentos são necessários para você entregar para a imigração, para eles poderem estar cientes sobre o seu quadro, tudo certinho, para você não ter nenhum problema, tá? Então, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, a deixar um comentário, um like, para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas. Mas antes, a vinheta. Para quem nos acompanha, ou principalmente é nosso amigo íntimo, sabe que o Leandro ele é transplantado hepático, há mais de 10 anos, agora vai fazer 12 anos. A gente acha que eu nunca gravei nada falando sobre isso, mas foi sim uma das nossas maiores preocupações nesse processo nosso de imigração para a Austrália, Porque querendo ou não, todo o tratamento dele é feito aqui no Brasil, então eu sabia que durante esse processo de exame médico, talvez a gente precisasse ter alguns outros documentos que a maioria das pessoas que estão nesse processo não precisam. Esse vídeo, claro, é feito para todo mundo, mas principalmente se você tem alguma comorbidade, vou explicar um pouquinho sobre quais foram os problemas que nós enfrentamos e como resolver esses problemas e passar por tudo isso sem nenhum estresse. O exame médico ele é como se fosse a última etapa antes de você enviar todos os documentos lá para o setor de imigração. Na verdade, ele vem depois que você faz todo o seu cadastro no site. No nosso caso, a gente fez por agente de imigração, mas dá para fazer individual também. A gente pagou pelo nosso serviço lá de imigração e daí eles mandaram para a gente um e-medical que tem alguns dados sobre o formulário que você preenche anteriormente e também você precisa levar esse documento para o lugar onde você vai fazer o seu exame médico. Eu vou deixar aqui embaixo mais ou menos como que é esse e-medical, Que basicamente você, durante o processo de aplicação, você tem que responder se você tem alguma doença, alguma comorbidade, já fez alguma cirurgia ou algo do tipo. Como vocês podem ver, a gente, no caso do Leandro, a gente respondeu que ele tinha sim feito um transplante há mais de 12 anos, mas que estava tudo certo, tinha autorização do médico assistente dele. Após você receber esse e-medical, você consegue ter acesso através desse site que eu vou deixar aqui e também vou deixar passando na tela, que é o site onde você consegue fazer o seu agendamento para fazer esse exame médico para o setor de imigração. São apenas alguns médicos em todo o Brasil que eles são credenciados e quando eu fui em 2014 eu acabei fazendo lá em Florianópolis, mas como você consegue ver por esse site, você tem alguns lugares no Brasil todo, desde Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e até mesmo Curitiba, que você consegue digitar lá e ver qual que fica mais perto para você. No nosso caso, nós acabamos fazendo aqui em Curitiba, o tempo de agendamento foi super rápido, nós agendamos na sexta para já fazer na segunda-feira. Quando você manda e-mail ou liga para fazer o seu agendamento médico, eles vão pedir para que você mande alguns documentos para eles. Um deles é a identidade de um e do outro, a identidade do casal, o comprovante também da vacina, do Covid, que eles estão pedindo agora, o passaporte, tanto de um quanto do outro, o comprovante de residência e esse formulário e-medical que eu mostrei um pouco no início, é um histórico que você faz um checklist dos problemas que tu tem de saúde ou não. Então você precisa mandar tudo isso por e-mail para eles. Os exames que eles fazem no dia da consulta, eles são basicamente 3. Um deles é o raio-x, que você faz o raio-x de tórax, E você faz o exame de urina e também a consulta médica com a médica que é credenciada pelo Departamento de Imigração. Com o exame agendado e com os documentos enviados por e-mail, foi pedido pra gente para que levasse 2 fotos 3x4, uma minha, outra dele. Foi pedido que a gente fosse com a bexiga cheia, essa é uma situação engraçada porque eu tive uma memória não muito boa lá de 2014, quando eu fui fazer meu exame também de imigração,
porque você precisa estar com a bexiga cheia, não necessariamente vai ser colhida a primeira urina do dia, tá? Então você pode urinar e se for marcado, por exemplo, o nosso foi marcado 3 horas da tarde. Então eu fiquei ali desde o meio-dia tomando líquido para poder chegar na hora e fazer. E por quê? Porque eu tinha recordação e realmente aconteceu isso agora, mas dessa vez um pouquinho mais de privacidade, é que o exame médico, né, a parte da urina, colhe na frente do examinador, né, do técnico ou até mesmo da médica, do médico. Lá em Florianópolis, quando eu fiz o teste, o exame de urina, eu realmente tive que coletar na sala do consultório. Então, assim, se você tem um pouco de dificuldade de urinar na frente dos outros, né? Essa frase pode ficar meio estranha, mas vale a pena você ir com a bexiga bem cheia, porque senão tu vai ficar tempo lá enrolando. Nessa vez em Curitiba eu achei um pouco mais fácil, porque a gente entrava numa salinha, dava o potezinho e a gente ia para um banheiro, mas ficava com a porta aberta. Então a técnica ficava do lado de fora, mas você conseguia entrar e fazer assim, dava um pouco mais de privacidade. Sobre as mulheres, uma coisa que eles mandam no e-mail é que não pode estar perto, né, ou no ciclo menstrual. Tem que não estar nem 3 dias antes e nem 3 dias depois. Então, para a mulher, acaba tendo que dar uma ajustada ali no agendamento médico para não coincidir com esse período. Eles pedem também para você ir calmo, para não alterar a sua pressão, né? E essa é uma coisa que aconteceu com a gente, porque depois eu vou explicar um pouco, mas eu não tenho problema de pressão alta, mas o Leandro ele tá tomando remédio. Então no dia a gente ficou muito preocupado com a pressão do Leandro, mas daí durante o nosso exame médico a gente acabou que a minha pressão aumentou um pouquinho mais, mas também não deu problema, justamente porque foi colocado talvez uma situação pra gente na sala de consulta que deixou a gente um pouquinho agoniado sobre se iria dar certo ou não pelo caso do Leandro ser transplantado. Mas por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para vocês já irem um pouquinho mais preparados pro dia da consulta, para não terem esses sustos que foi o que a gente levou também. Então, chegando lá no dia, eles pedem para você fazer o pagamento em dinheiro. No nosso caso, ficou R$ 530 por pessoa. A gente saiu aqui de Curitiba, 1 hora mais ou menos. Chegamos lá no consultório médico. Você passa primeiro pela recepção. Eles vão mostrar para vocês, confirmar certinho o seu nome, seus dados e para qual país você está indo. Você é encaminhado para uma sala vizinha, onde você vai fazer o seu exame de raio-x e o exame de urina. Então, a minha bexiga estava extremamente cheia, mas a gente conseguiu ficar aguardando um pouco ali na sala de espera. Foi chamado o Leandro primeiro para fazer o raio-x, o exame de urina e depois eu fui em seguida. Quando a gente terminou esses 2 exames, a gente foi encaminhado então para uma triagem que era antes de passar pela consulta médica. E nessa triagem foi tirado foto nossa e coletado mais alguns dados. Nós dois fomos convidados para entrar junto na sala, né? Ela perguntou, dá para fazer a consulta individual ou em casal, né? Então, como a gente estava fazendo a aplicação junto com o partner, a gente decidiu entrar junto. Então, quando a gente entrou na consulta médica, primeiro começou a conversar com o Leandro sobre a história dele, porque realmente percebeu que no caso dele talvez ia precisar de alguns documentos extras. O que deixou a gente um pouquinho agoniado foi que a médica falou pra gente que ela não pode cobrar exames extras ou até mesmo documentações, mas ela vê muitos pacientes que já trazem consigo, ou porque vêm na internet ou no próprio YouTube, pessoas orientando sobre quais documentos é importante quando você tem alguma comorbidade. Ela levantou um ponto, né, no caso do Leandro é o transplante hepático, mas ela levantou um ponto de pessoas que têm HIV ou até mesmo outras doenças que precisam continuar os seus tratamentos, que eles já trazem no dia da consulta uma carta do seu médico assistente já traduzida para o inglês, né, em português e inglês, que isso facilita ela anexar no sistema. Ela falou que, segundo ela em si não pode pedir nenhum exame, ela não pode exigir essa carta, mas ela viu que após a aplicação do exame médico, eles sempre vinham solicitando alguma coisa que justificasse, né, ou que explicasse melhor. Então, se você já leva essa carta no início, isso acaba facilitando um pouco. E o que eles pedem nessa carta? Qual é o diagnóstico? Quando recebeu o diagnóstico? Que tratamento você está fazendo, quando você iniciou esse tratamento, se foi cirurgia, como é que foi, se deu tudo certo, teve recidiva, precisou ficar reinternado, como você vai manter o seu segmento, o seu tratamento, estando na Austrália ou em outro país, se você está levando medicação suficiente, quem vai ficar retirando a medicação aqui no Brasil, se no caso for uma medicação dispensada pelo SUS. E no nosso caso, acabou que deu muito certo, assim, porque mesmo com todas as coisas infelizes que a pandemia trouxe, uma coisa positiva foi poder fazer algumas consultas remotas, virtuais, e principalmente para pacientes crônicos isso está sendo possível, o que anteriormente não era. Então isso foi uma justificativa que o Leandro ele vai manter as suas consultas
quando necessário, né, virtualmente. Então, o que acabou acontecendo? No dia que a gente foi lá na entrevista, a gente não levou nenhum desses documentos. Então eu fiquei muito ansioso na hora, porque eu fiquei preocupado se isso poderia gerar algum problema futuro. Mas eu já deixo claro que não. É só você, se você estiver preparado, levar tudo certinho, pode ficar tranquilo que isso não tem problema nenhum. Aconteceu que a gente saiu da consulta, ela falou que o prazo normalmente que ela submete para o sistema de imigração acaba sendo em torno de 2 a 3 dias. Então nesse mesmo dia, a gente entrou em contato com o médico assistente, que ele fez uma carta, né, redigiu em português e inglês, e a gente conseguiu enviar para ela por e-mail e ela anexou no sistema. Então é isso, se você nunca fez o seu exame médico, né, para setor de imigração, eu digo que é um procedimento muito tranquilo, principalmente se você não tem nenhuma comorbidade, mas se você tem alguma comorbidade, eu oriento sim que você leve uma carta do seu médico assistente. Pode ser traduzido ou por você ou por ele mesmo para o inglês, e a gente colocou a parte de cima em português e embaixo em inglês, né? E leve junto com você para ela poder anexar. Caso eles peçam alguma revisão, algum outro documento que eles acharem necessário, por exemplo, algum exame de imagem, que no nosso caso não foi necessário, mas às vezes em determinadas doenças eles podem pedir, isso vai vir depois, né, que é a primeira vez que ela submeter para o sistema de imigração. Por isso que a gente sempre orienta você fazer com muita antecedência. A médica deixou a gente um pouco assustado porque ela achou que nós iríamos já precisar desse visto para daqui a um mês, mas eu deixei claro que não, nosso visto, as aulas do Leandro começam só em abril, então a gente não teria essa pressa, daria para fazer tudo tranquilo, mas se você tem essa pressa, tenta levar tudo certinho no dia que vai dar tudo certo. Então basicamente ficou R$ 530 para cada um dos aplicantes. Os exames que foram feitos foi exame de imagem, né, raio-x, exame de urina e o exame clínico. Se você tiver alguma comorbidade, levar o parecer ali do seu médico assistente. Nós conseguimos agendar pelo site, né? Esse que eu deixei, vou deixar de novo aqui embaixo para você dar uma olhada. Você consegue escolher o lugar que fica mais fácil para você. O nosso tempo foi de 3 dias, o que foi muito rápido. E a gente conseguiu fazer o exame, não demorou 1 hora, já estava tudo certo, tá bem? Então, se você está passando por esse processo, boa sorte para você, vai dar tudo certo. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo como é que tá esse preparativo, se está ansioso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas e para você também possa saber quando a gente postar vídeo aqui sobre os temas que eu citei no início. Tá certo? Até a próxima, pessoal. Tchau!